Saudações, companheiros. Meu nome é Wander, hoje estou aqui com o José Fernando. Saudações, companheiros. Vamos, depois desse tempo parado aí, fazer um novo episódio do RevoluCast, tratando aí das pautas que estão mais quentes aí no momento. Começando então com o mais novo processo, capitaneado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, que acabou envolvendo o partido, né, o PCO, no inquérito das chamadas fake news. Sim. É interessante esse processo porque esses dias atrás fui ver a análise do Rui, né, que acontece todo sábado, do Rui Costa Pimenta, o presidente do PCO. E aí eu fui clicar no YouTube, assim, na televisão pra ver. Aí tava assim, visite o canal. Cliquei pra visitar o canal, tudo fechado. Esse canal foi banido no seu país. Eu olhei aquilo e falei, mas como assim banido no meu país? Cara, o que tá acontecendo aqui é uma coisa que a gente já falou diversas vezes sobre censura, né? Que é a gente tem um episódio dedicado a esse tema, sobre o tema da censura. E a gente explica como que inicialmente a censura sempre atinge um alvo insuspeito, né? Você fala, pô, não tem como defender esse cara, né? Não vamos, como no caso do Danilo Gentili, Daniel Silveira, esses caras todos que foram censurados pelo STF, a esquerda bateu palma, falou que estava correto, né? E a gente estava aqui sempre falando, olha, esse tipo de censura inevitavelmente atinge a esquerda. É uma coisa que o Marx já falava, né? Os marxistas clássicos já alertavam que não se deve defender jamais a censura porque ela inevitavelmente vai atingir o elo mais fraco da corrente, que no caso é a esquerda, e agora a gente está vendo isso acontecer. Eu vi muita gente da própria esquerda comemorando, falando que o PCO é um partido muito radical, que fez ataques ao STF. as instituições As instituições democráticas, né? A gente já sempre contesta isso, porque o STF ele não é democrático, aqueles membros do STF são todos uns golpistas, eles participaram do golpe contra Dilma, eles são participantes históricos de golpe, né? Todo golpe que tem é chancelado pelo STF, o que prova qual que é o papel do STF, né? É chancelar as decisões da direita no Brasil, da burguesia no Brasil, né? E agora o PCO está sendo censurado, acho que censuraram o Twitter do PCO, todas as redes sociais, o né? YouTube, tudo. Inclusive o Telegram, que era uma rede social de mensagens que todo mundo dizia que era a melhor possível, porque o STF não chegava lá. Eles firmaram um acordo com o Telegram e agora tudo que o STF manda, os caras tiram do ar imediatamente. Então, é esse tipo de ambiente onde vai se desenvolver o debate político no Brasil para decidir as eleições e para decidir tudo mais que seja importante politicamente no nosso país. É um ambiente onde você não pode defender a reforma do sistema político, que é nada mais nada menos que o PCO fez, né? Que o PCO faz. Ele contesta a própria existência do STF. Ele diz, nós não, politicamente nós não queremos que o STF exista e defendemos uma reforma. Se eu não me engano, eles querem que os juízes sejam eleitos, que é uma reivindicação socialista histórica também. Várias comunas que surgiram eram assim. Os representantes dos poderes, eles devem ser eleitos. Sim. Por exemplo, por pior que sejam os representantes da classe política que estão no Congresso Nacional, pelo menos aquelas pessoas foram eleitas por alguém. Exato. A Corte Suprema, que é como eles dizem, né? Ela não tem eleição, ela é indicado. Alguém poderia dizer, tudo bem, mas ela é indicada pelo presidente e o presidente foi alçado ao poder pelo voto popular, o que é quase a mesma coisa. Não é, não. A gente sabe que envolve diversas condicionantes à indicação de cada um daqueles ministros. É uma corte profundamente reacionária. Igual o Wander falou, se algum dos companheiros tiver essa dúvida, procura a história do STF durante o regime militar. Foi um apoio grotesco. Sim, eles assinavam embaixo de tudo, né? E desde a época do Getúlio e tudo mais. É uma corte que ela não serve ao interesse popular e ela deve sim ser eleita. O que o PCO defendeu e o que defende, mas assim, não é tem gente que está colocando da esquerda, principalmente, colocando no mesmo saco, por exemplo, que como é o Bananinha lá, o filho do Bolsonaro, quis fechar o STF, então mesma coisa. Não é a mesma coisa. É um postulado democrático. O que a gente também bate nessa tecla, a gente acha também que o STF não deveria existir da forma que ele existe, né?
enquanto essa instituição que ela é... Porque parece que ela se conforma num poder acima dos outros. Como é que pode existir isso aí? E isso vem travestido de uma coisa que parece muito coerente, que é a independência entre os poderes. Pô, a independência entre os poderes é uma coisa, você tem uma imunidade parlamentar para o cara não poder ser caçado por defender determinadas ideias. Outra é você colocar um cidadão lá que da cabeça dele ele desenvolve uma regra e fala que você não pode falar mais nada. O Alexandre de Moraes fez Não exatamente tem apoio isso. popular isso aí. Quem que é o Alexandre de Moraes nessa história, né? A gente está falando da censura ao PCO. Ele é o cara que criou o inquérito, né? Esse inquérito das fake news é o cara que julga também os inquéritos. Você não tem a quem recorrer. O cara tira da cabeça lá que falar da desintegração do STF é algo antidemocrático e acabou. Não tem ninguém para contestar. Você vai entrar com que recurso? Para qual corte acima do STF para contestar isso aí? Não tem. É uma coisa quase divina. Não há contestação. Os caras falaram, acabou. É a monarquia. É um poder monárquico. É muito... É assim... vamos pensar numa coisa. A gente sempre coloca aqui uma pauta que não é da nossa cabeça. Isso aqui não é uma opinião. Não é uma pauta histórica do marxismo e das esquerdas bastante progressistas, que a PM deve ser dissolvida. Ué, então a gente pode ser preso por a gente estar atacando a existência de uma instituição, de uma burocracia do Estado? Não, é uma proposta política. A gente não quer que os policiais sejam fuzilados numa parede, nem nada do tipo. Você dissolve uma força que, de fato, ela funciona só como uma burocracia estatal e que, de fato, ela não serve para muita coisa. Quem que usou a polícia para alguma coisa interessante ao longo da vida? Você não faz nada, meu. A direita sempre tem um bordão que é assim, quando você fala isso, eles falam assim, mas e se alguém roubar a tua casa, você vai chamar quem? O Batman? Você não vai chamar ninguém, porque eles não resolvem nada. O índice de solução de crimes, de assassinatos no Brasil, ele é baixíssimo. A polícia não serve para solucionar nada, eles servem para oprimir a classe trabalhadora. A gente já disse isso aqui várias vezes. Aí você vê assim, por exemplo, mas um policial salvou uma vida ontem. Tá, é um efeito colateral. A polícia não existe para isso. Não. O efeito colateral é que alguma vez ela pode fazer algo bom ou te ajudar em alguma situação extrema, né? Mas, na verdade, a instituição em si, se você olha para a história da PM, que antes era a Força Nacional, se não estou enganado, né? Ela sempre existiu assim, né? Em obediência a uma regra, a um princípio básico, que é qualquer movimentação popular, qualquer insurreição que seja feita, a Força Nacional, a Polícia Militar, na época da ditadura militar, ela atuava muito mais, né? Com doicode e tudo mais. Sim. Mas qualquer insurreição ou indício de que isso vai acontecer, a polícia vai atuar para reprimir essa população, para reprimir essas organizações e impedir que elas tomem o poder. Então, assim, não é à toa, não é aleatório a existência da polícia e tudo bem, ela pode vir a fazer algo de bom, eventualmente, mas não é a missão dela. A missão não é essa. A missão não é essa e não é aqui no Brasil, em nenhum lugar do mundo. Só voltando pro lance do STF, que a gente também é a favor de dissolver e de deixar de existir. Só interrompendo para dizer assim, isso não quer dizer que a gente quer que os ministros sejam enforcados, vamos supor, enforcar o Marco Aurélio na tripa do Fachin, não é isso aí. Entendeu? Esses caras vão ocupar outro cargo, sei lá, eles vão ser um ministro federal, algum outro tipo de coisa. E outra, não importa muito o destino desse pessoal aí. O PCO mesmo, ele diz que, ele defende, na verdade, que o mandato seja reeleito e revogável. É uma coisa que pouca gente percebe. Mas esses caras, eles têm um mandato perpétuo. Eu não sei. É por idade, é vitalício. Eu não sei qual que é a idade que eles aposentam lá, mas assim, é perpétuo. É um cara que vai passar a vida inteira dele como um rei, como um monarca, mandando e desmandando, que ninguém pode contestar. O Marco Aurélio, por exemplo, pouca gente pensa sobre isso ou não se deu conta disso. O cara tá lá desde a época do Fernando Collor. Exatamente. Imagina o nível de influência que esse cara não tem, o nível de... Ele tá grudado na máquina estatal. Ele é um cara que tem um conhecimento, uma habilidade de manobrar ali dentro que ninguém mais tem. Não. É um poder ilimitado praticamente. Isso daí tem que ter um freio. E assim, quando a gente fala de instituição democrática, a gente está falando de instituição em que o povo influi e que o poder do povo é determinante. Não existe democracia onde não existe a determinância do poder popular atuando ali. Qual que é o poder popular? Qual que é o poder que uma organização popular tem sobre o STF?
Acho que alguém tem que falar para mim. Alguma instituição popular tem algum poder sobre o STF? Ninguém. O poder, assim, o pessoal queria uma época. Eu acho que foi você vai se lembrar disso aí. Na época que estava em alta aquele ataque contra a Dilma. O pessoal queria a independência da Polícia Federal. Que independência, meu? O quê? Você vai dar uma independência para uma polícia para ela fazer o que ela quiser? Diz que eles queriam que ele chegasse, entrasse no gabinete do presidente da República, arrancasse o computador de lá para... Não pode fazer isso aí. Eles são subordinados ao ministro da Defesa. Viu? Que independência. Isso daí é uma ilusão de que alguma instituição pode ser neutra, que pode não ter lados, independente de esquerda e direita. O pessoal está muito iludido. Eu estava tendo uma discussão... São instituições burguesas, pô. Tava tendo uma discussão esse dia atrás com um aluno meu que tava... Discussão não, né? Uma conversa. Eu tava perguntando pra ele de onde que ele tirava as opiniões políticas dele. Aí ele falou, eu sempre busco uma mídia que seja neutra, que seja isenta para poder... Vai continuar procurando. Vai continuar. Aí ele citou o Estadão. Falei, não, Estadão, Folha são jornais que eu considero que tem uma linha que não seja nem de direita nem de esquerda. Meu Deus. Eu falei, meu pai do céu. Esse menino tá muito iludido. E aí falei a famosa frase, né? Que não existe nenhuma instituição neutra. Não existe alguém que esteja acima da esquerda e da direita. Esse pessoal que se chama de centro aí, são todos direitistas. Mesmo que você fale assim, eles são burgueses. Tô em cima do muro, não sei decidir. Você já está posicionado. Você está posicionado a favor da direita. Porque vamos pensar que quem defende, ou melhor, as instituições populares que se colocam na defesa do direito democrático, elas estão bem delimitadas. A gente já tem aí partidos como o PT, instituições como a CUT, o MST, que estão fazendo uma luta popular democrática. Qualquer outra coisa que faça uma luta contra essas instituições está posicionado à direita. Se você se omite nessa situação também, você está posicionado à direita. Não tem outra solução. Essa ilusão de que o STF é uma instituição que julga a partir de critérios técnicos, essa coisa... Isso daí, pessoal, a gente já falou várias vezes, tem que repetir porque é uma ilusão comum. Não existe. O STF é de direita. Até mostrei para ele uma foto, a gente estava conversando, ele falou, o STF está votando a favor do Lula, essas coisas, eles são anticristãos. Mas eles prenderam o Lula? Eu abri uma foto que mostra a parede do STF, que tem o brasão da República e do lado tem uma cruz. Pouca gente acho que se apercebe desse detalhe aí, mas o STF, além de ser uma corte de direita, é uma corte cristã. Eles se professam como cristão, uma corte cristã. Agora o Bolsonaro tacou lá um pastor, sei lá o que é lá, um jurista que ele é da extração que ele gosta lá. É Caio, não é? Caio Nunes, alguma coisa assim. Salva aí se errou, não dá para guardar todos os nomes. Mas é um cara acho que foi a primeira indicação do Bolsonaro para a corte. Que ele queria um cara... Esses caras aí... Desse naipe aí. Além disso, eles ainda faziam uma coisa que eu sempre... a gente não é advogado, né? Nem formado em direito nem nada, mas... Mesmo assim, é flagrante, né? Olha essa situação. Os caras, eles interpretam a lei. Então tá escrito assim, é proibido atravessar a rua depois das 9 horas. Aí você precisa de um juiz que vai olhar e vai falar assim... Aí, por exemplo, alguém atravessou a rua às 9h55 lá. Não era 9h01 ainda. Aí o cara vai olhar e fala assim, não, então a lei diz que é até as 9 horas. Mas como era 9h55, estava muito próximo de 9h01, a gente vai condenar ele aqui porque na nossa interpretação... Estava mais próximo de ser 9h01 do que 9 horas. Então a gente vai prender esse cidadão. Nessa toada aí, foram presos o José Genuíno, foi preso o José Dirceu. Né? Todos pegaram cana brava por uma coisa assim da... O cara falou assim, olha, esse caso aí da cúpula do PT, na época do Mensalão, eles prenderam esses caras por quê? Olha, não tinha como esses caras no cargo que estavam não saberem que estava tendo um caso de corrupção na Câmara dos Deputados. Eu convido sempre todo mundo a ler o processo que condenou o José Dirceu. Sim. É ridículo. É ridículo. O cara, que ele foi condenado por receber, ele na época ministro da Casa Civil, ele recebia pessoas. Ele falou, mas você recebeu esse cidadão? Recebi. Mas por quê? Não, porque era meu cargo. Eu tinha que ter contato com esses setores da sociedade civil. Mas então... Não, eu recebi o cara porque era meu cargo. Não, então tá condenado. E o Lula? O Lula foi a mesma coisa. Era assim, ó... Não. Lula, você visitou o Triplex lá, o Triplex Guarujá? Ele falou, visitei, os caras queriam me vender. Então era seu aquele Triplex? Não. Mas tinha um contrato lá. Os caras me deu o contrato pra eu assinar
para me vender, mas eu recusei, não quis assinar, nem comprei nada. Não, mas você tava com o documento, né? Tava. Mas tinha uma rasura lá, tinha uma rasura. Mas então era seu? Não era meu. Eu tô falando desse jeito, meio retardado, mas é porque quando você ouve o julgamento... kafkiano. É exatamente assim que foi a conversa. Lula e Sérgio Moro conversando, tinha esse tom a conversa, tinha exatamente esse texto, assim. É ridículo, é Aí ele falou ridículo. assim, não, então já que você visitou o triplex, ele era seu e você tá condenado. É isso que um juiz do STF tá sendo pago, tá ganhando 30 pau ou mais, lá, sei lá como que esses caras ganham. São os maiores salários da República. Não. Eles estão ganhando para fazer esse tipo de coisa. Tá cheio de privilégio, é nojento. Aliás, numa extensiva a isso, a gente poderia dizer que todo o sistema judiciário devia passar pelo crivo do voto popular. Desde o juiz todo juiz, de até um juiz de primeira entrância tinha que ser eleito. Exatamente. Como assim não? Porque assim, aí cabe uma coisa que a gente sempre vê. Acontece algum crime, alguma coisa que perpetrado por essas forças de segurança, como o cara que mataram numa câmara de gás improvisada numa viatura, né? O caso que o Bolsonaro colocou agora para 100 anos de sigilo. O pessoal sai na rua e fala assim, justiça. Justiça pedido para quem? Pro Alexandre de Moraes? Viu? Vamos pensar um pouco. Justiça o quê? Esse pessoal é descolado da realidade. Eles vêm de famílias burguesas, geralmente pessoal no mínimo de classe média muito alta. O pessoal tem aquela cabecinha de intercâmbio. Às vezes é família. O pai é juiz, desembargador, o avô foi desembargador. O cara é preparado para isso. Ele é colocado em boas escolas, ele vai para lá e o cara não tem contato nenhum com a realidade. Ele vai legislar ali. Legislar não, falei errado. Ele vai cumprir o papel dele de juiz, de algoz das pessoas, sem conhecer a realidade do próprio país onde ele mora. Que geralmente ele odeia a cultura popular. Sim. São pessoas que elas não têm qualquer contato com a vida do povo. Sim. Então, como é que essa pessoa pode representar um poder da República instituído sem voto? Sabe o que dizem? Não pode. Eles falam assim, mas o cidadão é um douto, ele estudou aí, fez um doutorado em Harvard. Não estudou nada, o cara é um idiota. Sérgio Moro, porra. Esse pessoal aí, eles são os ignorantes. Tudo que colocaram, se você sentar para elencar os horrores que já foram feitos a partir do judiciário, você fala assim, não, vamos dissolver isso aí agora. Não só o STF, mas tudo. Viu, no lugar de qualquer um desses juízes aí, eu colocaria o seu Zé do bar ali, ó, que ele teria umas tiradas muito mais inteligentes para fazer, o cara muito mais vivido, teria uma expertise muito melhor para julgar casos que esses caras ficam falando em latim lá, porque não sei o que, da júris não sei das quantas. O cara cita uns negócios lá de um demônio sem querer, falando em latim, porra. Companheiros, não dá pra gente ir nessa onda de que é justiça. Justiça o quê? O povo tem que parar com isso aí, se organizar e derrubar essas instituições, mudar o regime político, porque sempre vai ser esse tipo de coisa. Essa gente aí, preconceituosa, deixaram uma menina faz bastante tempo já numa cela com um monte de homem lá. Agora, mais recentemente, uma juíza fez uma menina de 11 anos levar para frente uma gravidez onde o aborto era uma coisa já certa na lei desde a década de 40. Eu dei uma lida na transcrição do diálogo delas. Foi um negócio terrível dela falando, mas uma mãe e um pai não vai querer ter esse filho, você vai... Que mãe? O pai é um abusador. Ela queria que fosse dado para doação. Aí, em seguida... teve um caso de uma influencer, uma atriz, eu não sei, que também é verdade. Chamava Clara, alguma coisa, acho. E aí ela fez o que a juíza falou. Ela pegou e teve o filho. Teve o filho, levou pra frente e levou... Tava errado também. Aí acusaram a menina de ser sem coração porque tinha que ter cuidado do filho do estuprador. Então o que eles querem que aconteça? Não dá pra entender. Não, esse é o tipo de juiz, esse tipo de juiz, a gente conservadora, de direita. Esses juízes têm lado. Eles são inimigos do povo, eles não são... doutos esclarecidos que estão ali para defender a justiça, não. Imagina, isso é uma ilusão que é vendida, igual a ilusão de que o regime é extremamente democrático, as instituições funcionam. Olha como as instituições funcionam, dá uma olhadinha. Cara, a mulher chegou, paga pelo imposto da população, e ela julgou baseado em preconceitos dela, preconceitos religiosos. Ela pegou a Constituição, jogou pela janela, falou assim, eu vou falar coisa da minha cabeça. Se você entrevistar qualquer carola de uma paróquia aí, ia ter o mesmo julgamento.
Sabe? A dona Maria, que faz cuscuz lá pra quermesse, ia falar assim, viu, tem o filho aí. Você não precisa ter um doutorado. Na época do Lula, sabe o que aconteceu? O Lula foi condenado acho que em 3 instâncias, né? Ou 2, eu não me recordo agora. E aí eu falava para um amigo meu que é bolsonarista, falava, cara, mas a justiça, ela tem lado, a justiça é de direita, esses caras, eles estão aí pra condenar o Lula. Não é um complô, é que eles são assim, a ideologia deles é essa. Ele falou, mas como assim? São 3 instâncias, pô, são pessoas diferentes. Foi aquela juíza lá, que eu esqueci o nome agora, que é um nome esquisito. A Ctrl-C, Ctrl-V, né? É. Ela não leu o negócio, ela copiou a sentença do Moro e falou, isso aí, ó, é isso mesmo. Aí depois foi pra um complô de juízes lá, uns cabeça de bagre também que votaram igual. Aí ele falava assim, mas não tem como, os caras votaram tudo igual, eles são um complô, eles pensam tudo igual. Eles pensam tudo igual. Pensam tudo eles igual. São todos de direita, eles são todos contra qualquer tipo de instituição democrática e política no Brasil. Eles odeiam o PT, eles votaram no Bolsonaro. Eles odeiam o pobre também. Eles odeiam o PT porque o PT é um partido muito representativo, o maior partido de esquerda da América Latina, talvez do mundo. E ele, guardado as devidas proporções, ele está aí para os interesses da população e tudo mais. E o Lula é um líder popular. Sim, condenar o Lula, nesse sentido, é uma coisa que vai acontecer em qualquer instância da justiça burguesa. Porque é a justiça burguesa, porra. Eles são inimigos do povo. Então, assim, eu acho que para fechar essa primeira parte do caso da justiça, aí, a gente tem que repudiar mesmo a STF, pedir o fechamento dessa corte, que é completamente reacionária, indecente, ela tem que desaparecer mesmo. E seguindo nessa mesma toada, a gente precisa falar sobre a cassação do Renato de Freitas, que aconteceu já faz um tempinho aí, acho que foi semana passada, né? Sim, o cara do Paraná, né? Paraná? Do Paraná. Ele era um vereador Isso, Curitiba. Vereador de Curitiba. Acho que foi uns 2 meses atrás que ele entrou numa igreja para protestar contra um caso que estava acontecendo de racismo lá. E aí, assim, a gente até comentou, acho que na época, que foi um movimento meio atabalhoado mesmo. Mas não tem nada de muito especial. Não, foi um exagero, foi um excesso que ele cometeu ali, entrou numa igreja, mas não estava tendo nada, assim, nenhuma missa, nem nada, não interrompeu ninguém, foi lá e fez uma manifestação. Eu, pessoalmente, sou contra esse tipo de... Poderia ter sido combinado, né? Eu acho que, obviamente, que não foi, porque quem já foi numa manifestação, acho que é importante fazer essa ressalva também. Quem foi numa manifestação, no movimento popular, sabe que essas coisas, elas tendem a ter uma espontaneidade. As coisas vão acontecendo, de repente, saindo do controle e é normal. Assim, já aconteceram várias vezes que eu estava no meio de uma manifestação, o pessoal se exalta, às vezes briga, às vezes um com o outro briga, às vezes joga pedra na polícia, é coisa normal, acontece. E no caso do Renato de Freitas, eles entraram na igreja. Não quebraram nada, não depredaram, não agrediram ninguém e fizeram a manifestação e saíram. Isso daí abriu um inquérito, que é a famosa quebra de decoro, né? Foi o mesmo que caçou aquele fascista lá, o Mamãe Falei. Que a gente também foi contra, tomou pedrada, né? Exatamente. O pessoal tem que julgar com um pouco mais de parcimônia as posições políticas. E aí a gente está trazendo esse caso porque... não se trata do STF, é um processo que ocorre dentro das câmaras, né, de vereadores ou de deputados, mas que está sendo frequente agora de condenar e caçar mandatos. Esse é o grande problema, essa é a grande questão aqui. Porque, assim, o mandato, pessoal, ele é uma coisa dentro da democracia. Eu não vou falar a palavra sagrada, porque senão a gente entra no campo religioso, mas ele tem que ser protegido a todo custo. Por quê? O povo votou, colocou o senhor Renato Freitas lá. Então, se tivesse alguém que tivesse que tirar o mandato do Renato Freitas... Seria o povo. Seria exatamente o povo. Os eleitores dele. Convoca uma eleição extraordinária, chama a população a votar e a referendar ou não o mandato dele. Não conseguiu a reeleição, caça o mandato. Do contrário, não existe nenhum poder paralelo ao povo que possa tirar o mandato de alguém. Mas então até do Daniel Silveira, que mandou fechar o STF? Até do Daniel Silveira. Infelizmente. Entendeu? A democracia é assim. Ele tem o direito de falar aquilo que ele quer, aqueles horrores, que ele é uma figura horrenda. Mas ele tem o direito de ser uma figura horrenda porque ele foi eleito. Exato. Se o povo quer tirar ele de lá... Não vota mais nele, convence o pessoal, faz campanha contra ele. Exatamente. Contesta as ideias. A gente está entrando num campo agora de que não se tem mais o debate. Até que a gente não teve a oportunidade de comentar o debate que teve com o Gregório, ou a gente comentou, não lembro agora. Mas, assim, eu falei, aquele debate que eles tiveram, o Ciro e o Gregório, foi uma coisa, assim, horrível de se assistir. Mas, mesmo assim, é uma evolução, porque as pessoas estão debatendo. Pelo menos eles foram, assim, nenhum dos dois pediu para a justiça resolver nada. Exatamente. Você tem uma divergência com
com alguém que está contestando sua Chama ideia, o cara pro debate. chama o cara para expõe as ideias. O Tá parlamento- certo o Ciro, tá certo o Gregório, tem que debater, pô. Exatamente. E o saldo desse debate entre eles foi que o pessoal conheceu melhor o Ciro Gomes, que é um direitista. O pessoal olhou aquela coisa lamentável que foi o debate com o Gregório e falou assim: Mas olha, pelo menos ele chamou o cara pro debate. exato. O ambiente democrático é esse daí. Você tem uma divergência de ideias. Na época do Monark também, a gente assinalou aqui, É. que o Monark falou, olha, é que o pessoal só fez o corte dele falando que ele era a favor do partido, da existência de um partido O nazista. que fizeram com aquele rapaz foi... Mas E com os fascistas, de fato, o pessoal não faz. anteriormente a isso, o que o Monark estava falando? O Monark estava falando assim, o nazismo é uma merda, e o que eu acho que deveria ser feito é que eles fossem expostos, que a gente pudesse conhecer quem são essas pessoas. Então, aí ele dá a frase, aí ele fala, então, pra mim, a existência de um partido nazista é onde eu chegaria, entendeu? Porque você conhece quem é e pode combater as ideias. Então, pros puxa-saco aí dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem um com suástica e tudo. Exatamente. Legalizado. A Ucrânia E que aí? que é o caso que a gente sempre traz aqui. A Ucrânia tem os partidos nazistas lá, as instituições nazistas. Aí o pessoal tá matando os nazistas, aí a esquerda vai lá e fala, não, como assim? A Rússia tá atacando aqui esses ucranianos maravilhosos aqui, com essa suástica no braço. Meu Deus. É uma inversão completa. Então, assim, o que a gente vê nessa cassação? Um total desapreço à democracia, é um movimento ditatorial. Se continuar nessa toada, a evolução é crítica, vai levar a um ambiente cada vez menos democrático, cada vez onde se pode expressar menos a sua opinião, o seu Ambiente de direito censura. manifestação. Exato. Então, eu estava até vendo, porque parece que o 247 tirou a participação do Rui Tirou. do programa deles lá, que ele fazia uma análise semanal, que eu acompanhava sempre. Eu acho que tiraram o Rui, né? Eu não sei se é permanente ou se é temporário. Mas isso já é um indício, porque assim, ninguém censurou o 247, mas, diretamente, né? Mas só do fato de censurarem o PCO, o Rui já não pode mais aparecer no 247. Então, assim, já estão fechando o cerco. Por exemplo, se eu... Você vai tirando a possibilidade da pessoa de expor a política dela e tudo mais. Você asfixia o ambiente democrático. Exato. E se alguém quiser fazer a mesma coisa hoje, já vai saber que se falar contra o STF, se falar que não é a favor do STF, corre-se o risco de ser caçado também. Você começa a impor uma censura direta a um setor e ela vai por medo mesmo, se estendendo a outros, é como na época da ditadura. Exato. O pessoal não tirava um artigo, o cara fazia um filme, ficava com medo de submeter o filme à crítica, porque ele podia, os atores, o pessoal podia ser preso. Está acontecendo de novo. A censura era maior, né, do que a da ação direta jurídica. Não é assim também, né? É um ambiente todo um ambiente. E Exato. é isso que a gente sempre falou. Quando o pessoal comemorava que o Danilo Gentili tinha se fudido, você não podia abrir o bico, porque você era a favor, gostava da obra do Danilo Gentili. Eu não sei nem quem é ele direito. Só que a gente falou, deixa o cara, meu. Deixa o cara, protesta contra ele, faz alguma coisa. Só que agora não é mais o Danilo Gentili, agora é um vereador do PT. Exatamente. Depois, já foi preso, né, o Lula. Daqui a pouco é um deputado que fala contra a corte, aí fala que Então, acontece uma decisão. Você não pode contestar uma decisão de um não juiz? pode contestar, não pode falar nada. É um negócio emanado mesmo. Aí, e sempre vem aquela coisa, o pessoal nunca leu nada dos autores e liberais em inglês, vem trazer lá, isso aqui é Montesquieu, viu? Isso aí não é nada, isso aí é burguesia. Esse cara não Viu? sabe Isso aí é uma nada. porcaria. Não serve para nada além do que a gente está vendo. Isso aí é o andamento da censura, o aprofundamento desse regime antidemocrático que se desenhou já com essa... A eleição pronunciava isso aí. Ela foi baseada numa fraude mesmo. Exatamente. Prenderam o candidato que tinha chance de ganhar do Bolsonaro, e aí a coisa foi. Bom, vamos seguir aqui na pauta e vamos falar sobre uma coisa que, assim, não tem muito o que falar, na verdade, mas a gente precisa pontuar esse acontecimento porque ele é um de muitos que seguem um padrão aí nos últimos anos de entrega das riquezas nacionais. Eu estava conversando com uma professora esses tempos atrás, falando para ela, olha, recomendando para ela a leitura não é Rapinagem Tucana, como é que chama? A Privataria Tucana. Privataria Tucana. Recomendando para ela porque
ela estava falando, então, eu acho que... Ela não estava defendendo a privatização, mas ela estava dizendo que os serviços poderiam melhorar caso uma empresa privada assumisse os serviços que o Estado oferece. Eu falei assim, mas, viu, primeiro eu recomendei o livro e falei, esse caso da Eletrobras aí, ele deixa claro que o que está acontecendo na verdade... Por exemplo, nunca faltou... Quer dizer, faltou luz já no Brasil em casos de seca, né, de dificuldade de seca. Mas era uma empresa, falando da privatização da Eletrobras apenas, que gerava lucro. Então, assim, você vai vender uma coisa que gera lucro, por que exatamente? Não tem motivo, né? Que prestava um serviço de qualidade, afinal de contas, ela investia dinheiro para fazer a infraestrutura toda da eletricidade, colocou energia no Rincão do Sertão até... O programa Luz para Todos do PT levou... É que o pessoal dos grandes centros não entende isso aí. Parte do norte do Brasil, até meados de 2000... não tinha luz elétrica. Olha isso. Era geradora a gasolina, a coisa. O pessoal levou lá. Então, e o cerne da empresa estatal é exatamente esse. É fazer o que a iniciativa privada não faz por falta de expectativa de lucro. Aí a empresa vai, se expande, oferece um serviço de qualidade, leva o serviço para lugares aonde nenhuma outra empresa levaria. Faz todo um trabalho de estruturamento, de estruturação. E os caras vendem por um preço abaixo do valor que ela vale e com uma empresa que gera lucro. Qual é a lógica? Não existe lógica. A lógica é, vamos entregar o dinheiro para os capitalistas. Sim. A troco de nada. Viu? Isso é uma coisa que pouca gente se dá conta, é que o pessoal não estuda a história do próprio país, o pessoal a gente sempre está batendo nessa tecla. O Wander mais porque ele tem os alunos dele aí. E estudem a história do país. Vão procurar as coisas. A gente está num sentido... O último presidente militar, general João Figueiredo, ele era conhecido pela verve dele. Era um cara meio sem paciência, tal, um cara truculento. Foi chefe do SNI por muito tempo. E depois ele foi escolhido pelo Geisel para ser presidente. E numa fala dele, ele era um cara muito... direitista, um ditador, mas ele era um cara muito espontâneo. E uma vez ele falou, deixou o empresariado maluco. Ele falou assim, viu? Sabe o que empresário quer? Não quer privatização, eles querem doação. É verdade. Tá certo, Figueiredo. É verdade. Né? Ponto pro general. Viu? É isso que eles querem. Viu? Correio funciona perfeitamente bem. Também dá lucro. Por que não funciona? Não sei que é deficitário. Sabe por quê? Porque os próprios governos boicotam não abrindo concurso. Exato. Não faz a manutenção dos caras que é para fazer, os planos de carreira, porque o negócio funciona bem. Porque senão, por que um capitalista ia se interessar pelo negócio, por uma massa falida? Exatamente. Imagina. O SUS é uma merda em alguns serviços. Aí o pessoal fala, tem que acabar o SUS. Não, amigo. De jeito nenhum. Você tem que colocar dinheiro nessa porra e fazer funcionar perfeitamente como funciona na Inglaterra, por exemplo. Lá eles têm um sistema de saúde público que é perfeito. Não tem saúde privada lá. Só que no Brasil, para que as empresas que oferecem um serviço de saúde privada prosperem, eles precisam acabar com o SUS. Por que alguém pagaria pagaria R$1.000, R$2.000 num plano, num convênio, sendo que tem o SUS funcionando? Não pagaria, né? Então o que eles fazem? Falam, dinheiro para o SUS tem que ser limitado. Aí eles colocam um teto de gastos. Assim, o teto de gastos está aqui. Você não pode colocar mais dinheiro que isso no Estado, porque senão... Para não evoluir. Exatamente. Porque daí, veja bem, o caso foi muito bem lembrado pelo Wander, porque tem um caso... o caso do SUS é um caso que tem que ser visto em detalhe. Qual que é o grande problema? A pedra no sapato dessas grandes empresas de saúde aí, tipo a Unimed, a Amil e por aí vai, Golden Cross. O que acontece? Eles não podem vender uma porcaria completa, que já vende, mas assim, eles não podem sucatear totalmente o plano, cobrar muito caro para não entregar nada, porque há o SUS. Exato. Existe uma opção, né? Existe uma opção. Então o sucateamento do SUS mostra que eles podem crescer. Eles vão crescendo. A aniquilação total do sistema público de saúde faz com que eles nadem de braçada no negócio. Então é uma guerra contra a saúde do próprio povo, que pode chorar, pode espernear, mas é um direito constitucional. Sim. Isso não é um serviço. É direito constitucional igual à educação. Outro setor também, que é o da construção civil, que é um dos maiores do Brasil.
Já foi um setor pujante aí que estava movendo a economia para frente. O que acontece com eles? Por que eles se tornaram tão parasitários? MRV, essas empresas aí, Odebrecht. todas elas. O intuito deles é sempre obter lucro. Qual que é a forma deles implementarem cada vez lucros maiores? É eles pegarem essas merdas de apartamento que eles oferecem aí, colocarem num programa social que vai custear metade do valor e escravizar um trabalhador pro resto da vida, pagando um financiamento por 30, por 40 anos, que não importa. O que importa é, esse financiamento tem que ocupar completamente a vida do cidadão. Eu sempre falo para os meus alunos que a gente é uma espécie de escravo. O salário é uma forma de escravizar o trabalhador. Por quê? Esse salário está sempre sendo sugado para algum lugar ou para algum capitalista de maneira que parece até indireta. A pessoa nem percebe. A pessoa paga o financiamento, compra um apartamento de 100 mil, paga 400 mil pelos 30 anos que ele vai pagar isso daí. Esses caras, eles não... A moradia em si, ela não é um direito, como diz na Constituição, ela é uma mercadoria. É uma mercadoria, que está errado. Exatamente, o governo trabalha nesse sentido, trabalha para fortalecer esses conglomerados de construção civil para que eles continuem fazendo isso. Qual que é a opção? Aí o pessoal fala assim, mas então o governo teria que dar moradia de graça para a população? Exatamente teria. Isso. São moradias de interesse popular. É exatamente isso. Mas de onde surgiria o dinheiro e a mão de obra para fazer isso? O governo teria. Mas então, como é que vai fazer com as empresas privadas? Foda-se as empresas privadas. Vão fazer outra coisa, cara. Vai montar shopping. Exatamente. Vai montar, viu? Continua na construção civil. Monta apartamento para o burguês morar. Por que não? Aí cobra cada apartamento 4 milhões, os caras pagam, mano. Eles têm grana. Aí o pessoal fala, mas aí a economia afunda. Aí não dá, a economia afunda. Porra. Então, ele sempre tá tendo que pensar nos capitalistas, né? E o povo assim, como que é? Assim, enquanto pro cara lucrar pra caramba, você tem que morar embaixo da ponte? Exatamente. Isso é uma ideia colonizada. Totalmente inaceitável. Então, a respeito dessas privatizações, aí o serviço privado, ele cumpre uma função de fato, principalmente os pequenos produtores, pequenos empresários, que eles movem a economia para frente. São essas pessoas que a gente não é coach, nem esses caras que ficam defendendo a iniciativa privada, mas a iniciativa privada tem uma função, ela cumpre mesmo uma função quando ela está na mão de pessoas que empreendem de fato. É engraçado essa palavra, empreendedorismo, porque ela virou um negócio meio abstrato. Mas empreender é você pegar uma ideia ou pegar uma coisa que você precisa fazer, resolver um problema e oferecer para a população, de maneira justa, de maneira... Aí nego vem e fala assim, mas o Elon Musk faz isso. Não, filha da puta. O cara é um bilionário, ele tá aqui para extrair. Ele é um parasita. Esses banqueiros, esses caras, eles não estão empreendendo nada. Eles não empreendem, eles não modificam a sociedade. Eles parasitam a sociedade. Toda a evolução que eles veem lá, os carros elétricos, essas coisas inteligentes, são feitas por trabalhadores comuns, gente que ganha um salário grande, né, por trabalhar em empresa de tecnologia, mas que no final das contas não é capitalista, não é bilionário. É um cara que está movendo Esse cara é o empreendedor. É o cara que está lá na empresa do Elon Musk. Está executando. Fazendo a coisa acontecer, velho. Essa coisa de empreendedor é um grande capitalista é uma distorção completa. Não faz sentido. Bom, a gente vai para um próximo assunto agora. Nosso terceiro e último assunto. Que são o cenário eleitoral, né? Na América Latina e no Brasil também a gente vai dar uma pincelada. Eu não escrevi aqui, mas... A gente vai passa por aqui também, porque aqui está acontecendo umas... Vamos começar pelo Brasil, então. Vamos começar. Eu acho que é bom a gente falar uma ou duas coisas sobre a Simone Tebet, que é a senadora que foi tirada do ostracismo que ela sempre teve pela CPI da Covid. Diz que está falando agora que é democrática, a favor da mulher. Então a gente teria que alertar o pessoal que está querendo votar nela aí, ou está querendo dar o voto de confiança daquele negócio, nem o Bolsonaro, nem o Lula, que ela é o Bolsonaro. Ela votou no Bolsonaro. Ela optou por apoiar o impeachment contra Dilma. Agora ela está falando que mulher vota em mulher. Né? Ela votou mesmo, votou na mulher para ela sair da... Então, isso é uma enganação. Parece que a mídia está comprando essa candidatura aí. A gente acredita que mais por falta de opção do que por outra coisa. O Ciro Gomes não emplaca de jeito nenhum. Exatamente. Não dá. E o pessoal parece que vai optar por ela aí. Mas é muito mais provável de que
eles veem no naufrágio dessas candidaturas aí que são bem outsider, que eles acabam optando mesmo por continuar com o Messias, né? Sabe que tem uma coisa que a galera fala que é assim, sou contra a polarização porque a polarização coloca as pessoas em lados opostos, o pessoal não pensa direito, né? E acaba votando num candidato que não é o candidato da preferência dele, apenas porque a polarização obriga, né? E aí no ano passado não, na eleição passada, 18. Tava o mesmo cenário de polarização e a gente tinha uma opção que era o Bolsonaro ou era o Haddad. Muita gente votou no Haddad por falta de opção. Nesse caso aí, tem uma diferença. Porque é o seguinte, existia a possibilidade de votar no Lula, tá? A insistência, a nossa posição na época era, insistiremos na candidatura do Lula, porque é um golpe. Se a gente optar por votar no Haddad ou por fazer campanha pelo Haddad, a gente vai estar capturando diante do golpe e vai estar permitindo que o golpe se desenvolva. Só que o cenário é diferente agora. Por quê? A oposição Lula-Bolsonaro é uma oposição legítima, porque agora é o candidato preferido do povo contra um candidato que tem um projeto neoliberal, de extrema-direita e tudo mais. E aí o pessoal fala, mas você não é... Eu estava conversando com um amigo meu que de esquerda, ele falou assim, você diz que o Lula não é a melhor opção, por que você não defende uma candidatura de um comunista, já que você é comunista? Eu falei... Porque não está posto. Em primeiro lugar, a gente está com um cenário político que nos obriga a fazer regredir o golpe. A gente está, desde 2013, numa marcha... 2013 não, né? Até antes, no mensalão também. Mas de forma mais aguda, né? Depois de 2016, uma marcha constante de agressões ao PT, ao Lula. E esse é o alvo principal da burguesia agora. Eles querem tirar esse candidato que oferece mais risco. Esse é o projeto principal da burguesia. Qual que é a nossa postura aqui? Se a gente passa a apoiar um candidato comunista e fala assim, não, vote no candidato comunista, não vote no Lula. A gente está esquecendo esse cenário, a gente está desprezando qual que é o alvo da burguesia agora, como que eles querem, qual que é a rota que eles estão traçando para derrotar a população, para impor um projeto antidemocrático, que é a rota de destruir o Lula, destruir o PT e todas as organizações populares que estão colocadas. Então, assim, o ataque, a disputa é essa disputa que está colocada agora, não é outra. O cenário é esse. Não faz sentido defender uma candidatura terceira nesse momento, né? Do ponto de vista estritamente eleitoral, qualquer voto que não seja no Lula, eu voto no Bolsonaro. Exatamente. Não adianta. Fala assim, eu vou votar no Ciro Gomes porque eu gosto do projeto nacional, que não é nada também. Não existe aquilo lá. Você está votando no Bolsonaro. Eu vou votar na Simone não sei o quê. Você está votando no Bolsonaro. Sim. Então, essa coisa aí. Por que o Lula? Ele vai salvar tudo? Não. Não é a solução para todos os problemas. Só que a gente compreende que uma vitória eleitoral do Lula, mesmo que seja no segundo turno, conforme se desenha pelas pesquisas, a gente não está falando que está ganho, não. Até ali a gente acha que vai ser muito, mas muito complexo. Difícil mesmo. Numa eventual vitória do Lula, o golpe vai sofrer um duríssimo revés. E é isso que a gente tem que se concentrar nesse momento. Exatamente. A campanha em torno da candidatura do Lula e eleger ele presidente não quer dizer que a gente concorda com tudo o que for feito, concorda que o Alckmin foi posto lá de vice, que é uma questão muito amarga. Abstraindo todas essas condições, a gente entende que a eleição do Lula vai causar um revés enorme no golpe, isso vai ser bom para os trabalhadores. E esse é um primeiro passo também, né? Não é um fim em si mesmo. Não, a gente está exatamente. Diante de um cenário em que a gente vai ter que se mobilizar de forma permanente. Não é, votamos no Lula, ele foi eleito. Pronto, acabado. Não é assim. Ele vai ter muita dificuldade de governar. Ele não vai conseguir aquela Câmara de deputados cheia de parasita, de animal, que como ela é feita. Vai ser uma guerra constante, vai ser uma constante provocação, um teste da popularidade pautas bombas. É que a gente viu a gente pode prognosticar que vai ser um pouco mais acirrado do que foi no último mandato, nos últimos anos da Dilma. Ela não conseguiu fazer nada. Os caras vão... Nada. A Câmara dos Deputados vai impor o que eles querem. Se o Lula conseguir, junto ao povo, contestar isso e fazer as emendas, ele vai conseguir fazer um governo mediano, num cenário positivo, entendeu? Vai conseguir revogar algumas dos retrocessos e é isso, assim. Não existe esperança maior do que essa. Não vai sim. Não espere que vai ter coisa muito, muito profunda. Não vai.
Uma que não é da natureza do Lula. Lula é um conciliador. Isso não estou criticando, não sou ninguém para criticar o Lula. Ele é um líder popular. Só que assim, a gente não é, o Lula é um conciliador por natureza. Ele é assim. Só que ele é o candidato que pode destronar esse fascista, que foi colocado ali pelo golpe de Estado. E está nele as esperanças de revogar alguns retrocessos que foram impostos na esteira desse golpe pelo próprio Michel Temer. Por exemplo, a política de preços praticadas hoje pela Petrobras dá para reverter. Não vai ser fácil também. Exatamente. A questão da reforma trabalhista que arrancou direito, a torta direito dos trabalhadores aí, dá para fazer alguma coisa. Só que a gente acredita que vai ser muito difícil, por exemplo, reverter as privatizações que estão sendo feitas. Isso daí o Lula geralmente não mexe. Por exemplo, se o Bolsonaro aprofundar isso, aí capitaneado pelo Paulo Guedes, nos últimos meses do mandato, vai ser muito ruim para o país, muito mesmo. A gente até fazia esse prognóstico quando ele foi eleito, de que quando esse pessoal terminasse o que eles tinham que fazer, o negócio ia estar muito ruim. A galera pode procurar nos episódios anteriores, a gente falando exatamente muito, isso. Muito ruim mesmo. E, olha, já vendeu a Eletrobras. Já. Ele está privatizando os Correios, né, que é o próximo alvo. A Petrobras está completamente fora de controle, né? Os caras, a diretoria é assim, é 60% de acionista do Brasil, né, de diretores do Brasil, 40% acionista privado. Só que quem manda... Porque a empresa é muito ruim, né? Tava quebrada, então o pessoal comprou a ação porque eles são filantropos, né? Querem ajudar o país, os nacionalistas de fora do país, né? Eles querem ajudar, imagina. São os filhos da puta. Aí eles cobram R$8 na gasolina, enchem o cu de dinheiro lá, e vem falar que a empresa está quebrada. Isso é um absurdo. A gente está diante de uma situação, companheiro, de um ambiente em que a gente pode perder completamente o controle do país. Quer dizer, já perdeu, né? Esses caras, eles mandam em tudo. Eles definem o preço da gasolina que a gente come, da carne que a gente come, da soja. Definem o preço de tudo. A gente não tem soberania nenhuma para poder controlar a situação do país. Aí o pessoal fala inflação 2 dígitos. É exatamente isso que o capitalista precisa. Falar, isso daí é prejudicial para a economia. É porra nenhuma, é prejudicial para o povo brasileiro. Os caras estão enchendo o cu de dinheiro. Estão hoje, o pessoal que vende, pessoal do agronegócio aí, nossa, porque eles são responsáveis por não sei quanto do PIB. Vai se fuder, que é isso? Que papo que é esse aí? O negócio é commodity, não é alimentação para a população, embora o pessoal esteja comendo osso. Exatamente. O negócio está mais favorável para ele manda para fora, pô. Quer é vender. Aí o que sobra, que é um negócio nem é bom, aí é o que sobrou, ele vende a preços absurdos. Pô, eu não lembro quem foi que falou uma vez, uma anedota que representa muito isso. Que foi para Espanha, sei lá, um país da Europa aí. E aí tava conversando com uma pessoa lá e tava falando que o café brasileiro era uma merda, uma marca lá, né? Não sei que marca que era exatamente. Falando que aquele café era uma merda, que era ruim, que era uns grãos ruins. E o europeu falando, não, é o melhor café que tem aqui no nosso país, é esse café. Aí ele foi lá e tomou e falou, mas... Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Aqui, pro europeu, os caras da mesma marca, os caras mandam os melhores grãos, mandam café top. Selecionado. E aqui a mesma marca pega tudo que sobrou, toda a merda que sobrou do processo de produção e vende pro povo brasileiro. De caro. Vende caro. Então, assim, esse que é o café agronegócio. Ruim aí tá quanto hoje? 20 conto? Exatamente. Então. Estão vendendo com o mesmo preço que eles vendem na Europa. Então, assim, esse que é o empresário brasileiro nacionalista que está salvando nossa economia. São os capitães da indústria aí. Bom, emendando nesse programa eleitoral que a gente está citando, que vai ser a eleição do Lula, a gente tem um panorama que começou a ser chamado de onda rosa na mídia. Acho o nome engraçado porque o rosa é um vermelho meio desbotado, né? Um vermelho mais fraco, né? Então já dá o tom do que eles estão esperando que se torne a América Latina. Um ambiente de governos de esquerda que sejam fracos, sejam suscetíveis à influência imperialista e capitalista, né? Que não bata de frente com a burguesia. Porque assim, se fosse a onda vermelha, eles estariam falando de Hugo Chávez, estariam falando de presidentes nacionalistas de esquerda que batem de frente com a... Morales, Rafael Correia. Exatamente, mas eles estão apostando que a América Latina agora, com a eleição do Lula, a possível eleição do Lula, se torne um ambiente onde tenham presidentes de esquerda, mas que sejam maleáveis às políticas mais liberais aí e tal. E isso acende um alerta pra gente, porque o que a gente está vendo, por exemplo, no Chile com o Boric,
é uma rejeição enorme a esse tipo de política. O pessoal que quase fez uma revolução no Chile lá, estava na expectativa de que um governo de esquerda fosse reverter as políticas liberais. O que o povo está pedindo não é uma onda rosa, está pedindo uma onda vermelha. No Chile, inclusive, uma onda socialista, que é uma parte que é da coligação do Boric lá, né? É o pessoal que está protestando ainda, que está na rua, que está brigando pelos seus direitos, está brigando pela reversão aquela aposentadoria esquisita que tem lá, aquelas redes privadas de educação. Eles têm uma agenda radical de mudanças. Enquanto que essa onda rosa, na Argentina, no Chile, agora na Colômbia, né, que é o que chama mais atenção, é um pessoal tanga frouxa, pessoal fraco, entendeu? Não é líder popular de nada, é um Não tem pessoal condições de levar. universitário. Tudo bem, na Colômbia é um ex-guerrilheiro que fez um partido lá, que agora me esqueci o nome. Mas mesmo assim, é um cara super capitulador também, colocou lá uma galera pequena burguesa. E assim, eu não sou guerrilheiro, tá? Eu não sou nenhum revolucionário da ação no momento. Mas é totalmente contestável o tipo de governo que eles vão implementar ali. Eu entendo que seja difícil, eles estão no quintal dos Estados Unidos de fato, estão muito mais próximos da influência imperialista. Porém, pessoal... E a história colombiana também, eles nunca tiveram um partido de esquerda. Nunca, né? A primeira eleição de um partido de esquerda... Sempre teve a luta armada. Exatamente. É um indício positivo, que senão a gente fica parecendo curvo aqui, né? Só gorando. São movimentos positivos, de forma geral. Porém, eles abrem muita brecha, porque ou o cara entra com um programa firme, ponta firme mesmo. Tomara que ele esteja levado bastante à esquerda pelos movimentos que apoiaram ele. Até porque o outro cara que concorria era um admirador do Hitler e tal, era um cara bem legal também. Não era uma opção muito legal. Mas é isso, o povo tem uma agenda de reformas populares e democráticas. O que esses presidentes estão entrando para fazer é aquela velha coisa, a política da conciliação. Eles estão ali para fazer dar uma amortecida. É um amortecimento mesmo, né? Governo de frente popular. Na devastação que foi feita. Na Colômbia, meu Deus do céu. São 20, 30 anos ali de domínio completo do imperialismo. Isso daí causa efeitos nefastos. Aí eles veem que está muito, né? Que está exagerado. Aí abre uma brechinha lá e deixa o pessoal na Nicarágua, um pouco no Equador, no Chile, na Argentina, como entrou também. No Brasil também, talvez o imperialismo permita. Mas a realidade mesmo é que está em descompasso com a necessidade política que está posta. A necessidade é reformas estruturais no sistema político que levem o povo mais próximo, mais radicalmente para a esquerda. Não é ficar fazendo reforminha de vamos mexer aqui na Previdência para aumentar um centavinho aqui para você não passar tanta fome. Cara... Embora os programas de redistribuição de renda eles sejam necessários, prementes em qualquer administração numa época dessa do capital, mas é muito pouco mesmo. O cara muito provavelmente vai aprofundar aí uma política de proteção ao que eles chamam de minoria, na verdade é a maioria. De fato. Mas assim, é aquém mesmo do que o povo precisa depois dessa onda de golpes que derrubou esses governos e experimentou esse retrocesso enorme. Sim. O que eles vão fazer é o seguinte, vai fazer as reformas lá, não vai ser suficiente, vai falar assim, o governo de esquerda é isso aí, governo ruim, como estão fazendo com o Boric, inclusive. O cara é fraco, o cara é ruim, tem que tirar esse cara daí, aí volta um governo de direita liberal e devasta o resto que sobrou. Então, assim, parece que é uma coisa positiva, mas na verdade, no final das contas, eles vão usar isso a favor, ou melhor, vão usar isso contra a esquerda, para dizer que o governo de esquerda não resolve o problema da população, né? Então, sei lá, essa onda rosa é um nome esquisito, é um nome que acende um alerta pra gente que é brasileiro também, porque isso daí não é... Isso não, eles tinham que se juntar aí, se eleito mesmo Lula aqui, porque o Brasil é o país mais importante aqui da América Latina do ponto de vista estratégico e tal. Tinha que se juntar aí, fazer um Mercosul poderoso, quebrar esses monopólios, fazer de novo contatos com a Rússia, com a China, com esse país que é chamado de emergentes, e virar as costas para esse bando de ave de rapina que está aí distribuindo golpe a torto e direito no mundo inteiro. Exatamente isso. Já passou da hora de fazer isso aí.
É, a famosa pátria grande, né? Que o nosso querido Daciolo previu aí, ó, o Ursal. Então, aí, ó, esse é o cara visionário, né, meu? Imagina só, cara, se acontece, os caras se sentam numa mesa do Mercosul e falam assim, seguinte, agora vamos fazer um tipo de União Europeia. Assim, um comunista... No outro dia já tá chegando os porta-avião ali em Santos. O pessoal chega e fala, vamos precisar levar democracia para esses países aí, não tá legal. Então, assim, essa onda rosa só vai ser permitida se for nesses parâmetros. Sim. Assim. É coisa leve, é reforminha. Se juntou e contestou o poder do imperialismo, a gente vai ver, e isso daí que fique gravado também, a gente vai ver uma interferência bastante democrática dos povos estadunidenses aqui na região. Eles vão vir trazer democracia, como eles estão levando ali, né? Estão levando. Porque a proposta da Rússia, por exemplo, ali, é despolarizar esse negócio, cara. Que OTAN da onde o quê? Tem OTAN nenhuma não, rapaz. Eles estão tentando fazer um negócio para despolarizar isso aí, fazer uma perspectiva de contatos ali que seja mais favorável aos países da região e não servindo de capacho para esses imperialistas de primeira linha. É o que a gente espera que aconteça de fato. Que essa contestação é importante. Ela levou mesmo a uma reestruturação das forças globais. A gente não sabe a consequência ainda, porque a OTAN é uma ave de rapina mesmo. Eles estão ali, estão armando as fronteiras. Agora eles vão aderir à Suécia e à Finlândia também ao bloco da OTAN. Eles estão fechando o cerco. Não existe a possibilidade do imperialismo ficar quieto, assim, tipo, perder território, perder influência. Não vão ficar. Eles vão atacar, eles vão para cima. E assim, o território nacional... Agora a gente está vendo uma aproximação dos Estados Unidos com a Venezuela. Acho engraçado isso de a gente citar também, dentro da América Latina. Eles fizeram várias visitas, fizeram uma segunda visita agora à Venezuela, porque eles estão percebendo que eles estão perdendo influência. Então, assim, mesmo a Venezuela, que eles chamam de ditadura sanguinária e os caralho a quatro, eles estão se aproximando porque tem muito petróleo ali e é uma chance deles poderem minimizar o dano que estão causando a nível global, né, com a falta de petróleo russo. Então, assim, esse é o efeito que a gente espera de uma união dos países da América Latina e da contestação do imperialismo. É que eles se desesperem mesmo, que eles percam poder e cedam espaço para o desenvolvimento dos países atrasados, né? Cedam espaço não, que eles não vão ceder nada. Né? Não vão ceder nada, o espaço vai ter que ser arrancado deles ou nada. Exatamente. Bom, companheiros, então acho que a gente conseguiu cobrir aí uma série de assuntos importantes. A gente vai tentar retornar com mais frequência. Pode ser que não aconteça também, porque, né, a vida é assim. E eu espero que vocês tenham tirado proveito das nossas análises aí. E é isso daí. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, até a próxima.